Colocou? Não tá aparecendo ainda não. Agora sim. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Mais uma noite da nossa semana de pedagogia do IBIUS Unesp. Com muito prazer, com muito orgulho que estamos aqui novamente. Hoje com uma mesa, mais uma mesa muito importante, com uma temática muito com as minhas amigas Paula Cavalcante, de Brasília, e com a Danila de Prieto, da Unicamp. Nós estamos aqui para dar as boas-vindas para vocês, eu, professora Luciana Nogueira, do Departamento de Educação do IBIUS Unesp, e Rayana Vian, que vai ser a cerimonialista dessa noite. Boa noite e bom aprendizado para todos nós. Boa noite a todos. Como a professora já disse, meu nome é Rayana Vian, eu estou no terceiro ano de pedagogia e hoje eu vou ser a cerimonialista dessa transmissão, que vai ocorrer da seguinte forma. A ministrante irá fazer uma explanação e, nesse momento, os participantes podem fazer o questionamento via o chat no YouTube. Nós anotaremos as questões e iremos mediá-las ao fim da explanação. Essa mesa é acerca do tema competências socioemocionais e será conduzida pela Danila de Pietro Zambianco, mestra pelo Laboratório de Psicologia Genética da Faculdade de Educação da Unicamp, especialista em gestão escolar, relações interpessoais na escola e a construção da autonomia moral, e formação docente para o ensino superior. Atualmente cursando a pós-graduação em Metodologias Ativas para a Educação, licenciada em Letras pela USP e em Pedagogia pela UFLA. Dedica-se às pesquisas da área de Psicologia Moral e suas relações com as competências socioemocionais, integrando o GEPEN, Grupos de Estudos e Pesquisas em Educação Moral da Unesp e Unicamp. Atualmente, é formadora de professores em escolas públicas e particulares, além de compor o corpo docente do curso de pós-graduação, as relações interpessoais na escola, das competências socioemocionais, a personalidade ética, do Instituto Vera Cruz. E também Paula Cavalcante, que é professora do ensino fundamental, anos finais e coordenadora do programa Convivência Ética do Colégio Sigma do Distrito Federal. Nesse momento, encerro a minha fala e passo à ministrante. Olá, pessoal, boa noite. Eu sou, então, a Danila e eu vou começar aqui a nossa conversa da mesa de hoje. Agradeço o convite de Luciana, agradeço a recepção da Duda, da Rayane, para que essa nossa noite ela seja muito proveitosa. Então, muito obrigada pelo acolhimento. E, novamente, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu venho conversar com vocês sobre um tema que tem sido um termo de ordem, né, na educação, né? Venho falar com vocês sobre competências socioemocionais. Então, para que a gente possa iniciar a nossa conversa, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha apresentação. Bom, gente, já há um certo tempo nós temos ouvido, né, essa denominação competências socioemocionais e suas relações com a educação. Parece de fato que isso tem se tornado muito mais comum do que há tantos anos atrás. No entanto, quando a gente se aproxima um pouco mais desse tema ou de algumas experiências na escola e tenta entender do que de fato elas falam, do que de fato é o objeto de trabalho das competências socioemocionais, a gente observa que tem aí uma grande diversidade sobre o entendimento desse conceito. Baseado nisso, né, e tentando entender quais eram as relações que essas competências elas tinham com uma convivência que a gente considera ética. Então, como a Rayana disse, eu faço parte também do GEPEN, que é um grupo de estudos e pesquisa que estuda educação moral numa perspectiva de convivência ética.
né, de princípios universalizáveis. E de uma maneira bastante frequente, né, existiu uma associação de que isso era exatamente aquilo que as pessoas estavam desejando entender, conhecer, trabalhar melhor sobre competências socioemocionais. Então, com o intuito de conhecer quais eram os pontos de contato dessas competências, quais eram os pontos de divergências, né, eu me aventurei, então, a fazer uma pesquisa de mestrado, compreendendo, desejando, então, compreender, né, se esses programas escolares que se colocam à disposição para promover essas competências socioemocionais, primeiro, o quanto eles de fato conseguem, né, entregar aquilo que se propõe, e quais deles, o quanto também eles conseguiam ter as interfaces com uma convivência ética, né. Então, nesse sentido, conhecer o trabalho que era feito já com essas competências, deu esse panorama, como eu estava dizendo para vocês, dessa grande diversidade, né? E eu venho falar um pouquinho disso para vocês hoje. Só que a primeira parada que a gente vai fazer vai se situar em cima desse conceito, então, que está aqui para vocês de competência. Então, são saberes visíveis e flexíveis, por meio do qual os indivíduos aprendem e aplicam um conjunto de habilidades sociais, emocionais, comportamentais e também de caráter, necessárias para que a gente tenha êxito na escola, no trabalho, nos relacionamentos, da cidadania, na vida em geral, né? E por que a gente começa já com esse conceito? Ora, se nós temos muitas vozes para falar de competências socioemocionais, é importante a gente localizar, a gente situar de onde que a gente está falando, né? Então, esse foi um conceito, né, que ele foi construído em cima de outros também, né, que nós entendemos como sendo importantes, de competências socioemocionais, mas é comum a gente encontrar outros. O que eu quero destacar aqui é que quando a gente fala no trabalho com competências, né, em alguns lugares, como por exemplo na BNCC, a gente vai ver, ela fala de que competências são conhecimentos mobilizados, né, mas sempre quando a gente fala de um trabalho com competências, e essa história de que educação, né, tem um currículo, por exemplo, por competências, também não é algo tão recente assim. Mas competência em geral, né, ela vai dizer que você precisa mostrar na ação aquilo que se propõe. Então, é importante, obviamente, que a escola ela dê conta dessa construção, desse conhecimento, né, desse trabalho, dessa ampliação desse conhecimento, mas quando entra esse termo competência, está dizendo para a gente, ok, é importante saber, mas é preciso ver acontecer, né? Então, eu estou fazendo esse realce porque é algo que vai ficar muito presente também quando a gente fala de uma perspectiva de trabalho com valores na escola. Muito mais do que um discurso, e um discurso é importante para sustentar essa ação, mas também necessária é a ação, tá bem? Bom, pessoal, como eu disse a vocês, ela tem aí uma amplidão bastante grande, né, esse conceito. E isso talvez, em parte, tenha a ver com as origens dela. Então, as competências socioemocionais, elas não vieram de um único local, né, a gente, quando se envereda um pouco mais na pesquisa, né, de onde partiram essas competências socioemocionais, a gente tem aí algumas matrizes que acabaram motivando o surgimento delas, né. Então, bom, vocês como estudantes de pedagogia, certamente já ouviram falar, né, nos 4 pilares da educação da Unesco, né, para o novo século, então, aprender a ser, a conhecer, a fazer, né, e a conviver. Então, essa virada de século, ela impulsionou, de fato, né, uma demanda de um discurso por uma educação que fosse diferente do século anterior, né, e daí eu trago também, trago a Unesco, existem outros documentos também importantes, internacionais, que se falava, olha, é necessário um novo perfil de pessoa para o novo século, e a educação também precisa ter uma outra abordagem diferente daquela
que ela exercia até então, né? Porque se acreditava em grande medida que aquele modelo ele não satisfazia as demandas que a educação coloca. Nesse sentido, muitos programas escolares foram implementados, né? E em grande parte esses programas, e agora no novo século, né, houve uma recuperação, então, daquilo que já era feito no século passado, mas eram programas que tinham com foco uma meta de bem-estar, né, de que a pessoa não se envolvesse em tantos problemas, inclusive para jovens, né, um distanciamento de uma vida violenta, envolvido aí com vícios e tudo mais, né. Então, essa necessidade de se apresentar também na escola um tipo de trabalho que ajudasse as pessoas terem um depósito, digamos assim, um investimento para um bem-estar na vida, né, também ajudaram a promover esses programas escolares que trabalham as competências socioemocionais. E foram muitas as experiências, né, que ocorreram. Eu trago aqui para vocês o recorte de uma, só para que a gente fique consciente de que a gente não está falando, quando tratamos sobre competências socioemocionais, de algo agora de 2020, né, então, já na década de 60, lá em 1960, a gente teve, por exemplo, um programa que se chamava Perry Preschool, né, cujo objetivo, vejam, não era o foco exatamente nas competências socioemocionais, mas era um programa escolar que tinha como foco a autonomia do aluno, né, e se trabalhavam ali uma série de habilidades para o exercício da autonomia do aluno, que também, né, inevitavelmente, acabavam puxando o desenvolvimento dessas habilidades que, então, ficaram conhecidas como competências socioemocionais. Foi um programa pensado para uma classe social bastante baixa, que precisaria ter o mínimo de garantia de um ensino, de uma aprendizagem que fornecesse para esses sujeitos, né, algo que ele pudesse se colocar na vida, né, garantindo, então, o mínimo de dignidade, digamos assim. É interessante que esse programa, inclusive, ele teve a participação do próprio Jean Piaget, da Constance Camus também, que foi uma colaboradora que também é conhecida no meio da educação, né, por meio dos estudos do Piaget. Mas não só essa experiência, muitas outras, né, e nós tivemos um resgate de todos esses programas a posteriori, um acompanhamento desses sujeitos, depois que esses programas já tinham sido concluídos, muito pelo interesse do ramo dos estudos da economia. Então, a gente tem lá o professor Ekman, que inclusive ganhou o prêmio Nobel, que ele que se interessou por que algumas pessoas tinham êxito na vida, conseguiam, e outras não conseguiam. Então, ele começou a voltar o seu olhar para algumas experiências anteriores e descobriu que muitos desses programas, né, que focavam, então, no desenvolvimento dessas competências, né, ajudavam os jovens, né, a concluir os seus estudos, que eles constituíssem relações mais estáveis, mais duráveis, né, eram pessoas que acabavam obtendo empregos com uma média salarial mais alta, se distanciavam, então, de uma vida muito próxima ao uso de drogas, de violência, gravidez precoce, enfim. Todos esses estudos, então, feitos por esse grupo de economistas, né, mostraram que trabalhar com competências socioemocionais na escola era algo, para além da aquisição do bem-estar, era algo também rentável. E daí eles fazem umas contas muito interessantes, dizendo, inclusive, que cada dólar investido na educação infantil, né, no trabalho com essas competências, né, significa 11 dólares lá na frente, 14 dólares, né, mas, por favor, não me peçam para explicar esse cálculo, mas caso vocês queiram, eu deixo a referência para quem quiser se aventurar.
Bom, gente, como eu disse a vocês, é um ramo muito vasto, né? Falar de competências socioemocionais significa muitas coisas, são muitos significados e muitos significantes, né? A gente fica realmente de frente a um grande guarda-chuva dessas palavras. Então, de uma maneira bastante comum, a gente escuta falar de competências, ora as habilidades, ora aprendizagem, ora traços de personalidade, educação socioemocional, né? Ou também, né, para qualificar esse primeiro termo, socioemocionais, emocionais, sociais, né, competências de caráter, traços de caráter, de personalidade também, né? E no conteúdo, né, do que esse tema se propõe a trabalhar, a gente tem lá, olha, uma compreensão das emoções, dos sentimentos, de valores em prol da convivência, do comportamento. O que esse mar, né, de palavras, então, vai dizer para a gente? Olha, vai dizer que se a gente está colocando muita coisa nesse guarda-chuva, quando a gente pretende fazer um trabalho na escola com competências socioemocionais, a gente precisa afunilar esse entendimento. Então, do que a gente está falando quando a gente propõe um trabalho com elas na escola, né? É preciso, então, questionar o que vai ser trabalhado, o que se espera do trabalho com essas competências, para quem elas se destinam, né? No fundo, que tipo de resultado a gente espera ver no coletivo da escola, individualmente com cada aluno. Então, esses questionamentos, quando a gente se vê diante de um texto que fala sobre competências, de uma proposta de programa, são perguntas que vão nortear e ajudar a gente a localizar que tipo de programa é esse, porque eu sei que eu não estou falando de uma coisa só quando eu falo de competências socioemocionais, tá bem? Pois bem, pessoal, existem também dentro desse guarda-chuva de nomes e conceitos, muitos grupos de competências, eles são chamados de maneira bastante comum por frameworks, que são apanhados dessas competências. E aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem pelo Instituto Ayrton Senna, que trabalha com framework que se chama Big Five, que tem uma ideia lá de uma teoria da personalidade, né? Eu resolvi trazer para vocês um framework do CASEL, ou CASEL, né? É um grupo colaborativo norte-americano, né, feito por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, pessoal de escola, multiprofissionais, então, de repente, da assistência social, né, pessoal que seria do CAPS, lá, referente lá, e esse grupo, ele se propõe, então, fazer um estudo contínuo, com base em pesquisa, né, pesquisa que tragam evidências, então, dessa eficácia, de programas escolares que desenvolvem, né, nos Estados Unidos eles gostam muito de usar o termo aprendizagem socioemocional, que desenvolve, então, essa aprendizagem socioemocional de uma maneira colaborativa. Então, eles produzem pesquisa e divulgam isso no site deles. Então, o portal, para quem quiser conhecer, é casel.org, né, bastante fácil de encontrar. Esse CASEL, então, antes da virada do século, né, foi um movimento importante a virada do século, porque foi trazendo essa demanda por uma mudança, por uma ruptura do perfil que a gente tinha, então, de propostas de educação, né. A gente teve ali também, né, o avanço dos estudos da neurociência também, que ajudaram a comprovar a eficácia desses programas, né. E nessa virada de século, esses vários profissionais que eu disse para vocês, eles se reuniram para tentar entender o que se fazia na escola que ajudavam, então, esses jovens e essas crianças a terem um investimento numa vida mais próxima do bem-estar, uma vida digna, né? Esse grupo percebeu, então, que os programas que ofereciam essas 5 competências eram programas que tinham êxito, eram programas que, de fato, conseguiam colaborar para que essa criança, para que esse jovem tivessem o que eles gostam de chamar um preditor, né, de êxito, um preditor de sucesso. Bom, a competência da autoconsciência também pode ser dita do autoconhecimento, é uma competência que vai ajudar a pessoa a se olhar, a se enxergar, a reconhecer as suas próprias emoções e sentimentos, a reconhecer as suas fragilidades e aquilo que para ela é um desafio, né, e também as suas potências, né, aquilo que ela faz bem, que ela pode, inclusive, aprimorar.
Então, é uma competência muito importante, inclusive todas elas, né, que o Kessel apresenta, são competências que estão sendo muito chamadas, né, convocadas nesse contexto de pandemia. A segunda competência da autogestão, ou também autorregulação, é uma competência que ela dialoga, né, frontalmente com a primeira, que a partir do conhecimento de como é que eu estou nesse momento, o que me ativa essa emoção de raiva, o que me deixa feliz, né, dá informações para a pessoa para que ela faça, então, escolhas mais saudáveis para ela e para o outro, né. Então, a autogestão, a autorregulação, ela permite que a pessoa faça um manejo da maneira como ela está se sentindo, né, como ela se coloca diante de um grupo, né, e faça, então, essas escolhas de maneira mais responsável, de uma maneira mais saudável, né. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, né, essa autogestão, ela está muito próximo de uma ideia de autocuidado. Então, olha, eu estou vendo que para mim está muito difícil dessa maneira, né, eu estou vendo que eu estou ficando saturada com tanta mensagem, então talvez a minha competência de autogestão vai fazer com que eu silencie as notificações das minhas redes sociais, para que eu tenha um nível de estresse menor para lidar com todas as exigências desse momento. Só um exemplo, só para vocês associarem um pouco o perfil dessas competências. E claro, né, a competência de consciência social, então, pode parecer que as duas estão muito mais próximas do construto do emocional, mas elas falam diretamente com o outro também. Agora, a terceira competência, ela deixa muito claro que estamos falando do coletivo, estamos falando do nosso papel de cidadania, né? Aqui entra também uma outra palavra de ordem, né? A empatia também, né? Então, é uma consciência social de saber que a gente está num mundo habitado também por uma incrível diversidade, e isso precisa ser valorizado, isso precisa ser respeitado, né? Compreendendo, então, que a gente tem um contexto histórico, né, que apresenta esse panorama, né, e um contexto geográfico, novamente trazendo aqui a discussão do momento pandêmico, né, você ter consciência social agora é conseguir entender por que você vai utilizar essa máscara, né, por que cabe isso nesse momento, por que eu não vou numa festa agora. Bom, as habilidades de relacionamento é aí a grande caixa de ferramentas das competências socioemocionais, né? São habilidades que vão ajudar a pessoa que ela se comunique de uma maneira respeitosa, que ela consiga resolver os seus conflitos por meio do diálogo, né? Que promove, então, uma possibilidade para que as pessoas tracem pontes, né, para que esses relacionamentos sejam saudáveis, mas também gratificantes, né, que tem essa sensação de bem-estar nesse relacionamento, né, não se tratam só de habilidades para ludibriar o outro, né, para seduzir o outro, mas habilidades para a nossa vida com bem-estar com e para o outro. E a última competência de tomada de decisão responsável, então, né, sem dúvida nenhuma, ela traz muito mais de uma maneira escancarada, digamos assim, a necessidade, né, de que a gente tenha valores e princípios éticos que regulem a nossa tomada de decisão. Uma tomada de decisão responsável, porque ela vai ser guiada por um princípio ético. Então, é conseguir ponderar, né, que agindo dessa maneira, a consequência pode ser essa, agindo da outra, ela pode ser essa, né, algo, quando a gente pensa em qualquer framework de competências socioemocionais, elas não se manifestam de uma maneira muito isolada, né, tudo bem que a gente coloca aqui, cada uma traz a sua definição, mas para um relacionamento saudável de fato, todas elas precisam operar, né, dentro dessa relação. Bem, pessoal, a nossa base comum, nacional comum curricular, né, em 2017, ela traz a prerrogativa, então, primeiro num trabalho de currículo por competência. Então, inclusive, a base vai dizer para a gente, olha, isso não é algo novo, isso já acontece no nosso país já há bastante tempo, e nesse momento a gente quer, digamos assim, trazer essa tônica, então, de uma maneira mais geral. Então, vamos trabalhar por competência. Por quê? Porque a gente quer ver na ação, então, esses aprendizados, né? Os aprendizados, então, eles passam a ser um direito do aluno, né? Porque ele precisa manifestar isso, né? E vejam como que a base define competência socioemocional. Desculpem, competência, olha aqui o ato falho.
Competência definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Gente, eu posso dizer para vocês que se vocês fizerem uma busca lá no arquivo da BNCC, com esse termo exatamente socioemocional ou socioemocionais, vocês vão achar uma ou duas ocorrências. No entanto, esse documento, ele provocou na escola, nas várias escolas, uma corrida pelo trabalho com as competências socioemocionais, né? E nós tivemos aí a entrada no mercado editorial de vários programas que se propõem, então, a trabalhar com isso, né? Que foi o que, inclusive, motivou a pesquisa, como eu disse para vocês. Vejam, mas, embora exista essa definição na base, não fica muito claro, quando a gente vai fazer um percurso durante toda a base, de que maneira elas estariam entrecruzadas com todos aqueles descritores que a base coloca da educação infantil e ensino médio. É fato que é mais fácil a gente perceber elas quando a gente olha para aquelas 10 competências gerais, que são riquíssimas, né? Quando a gente pega aquilo, né? E claro, aceita facilmente quando é dito no documento, olha, essas 10 competências, elas precisam permear todos os outros conteúdos, de acordo? Mas tem muita coisa ali naquelas 10 competências, tem criatividade, tem diálogo, tem tecnologia, sentimentos, ética, cooperação, arte, cultura, né? Democracia, criticidade, autonomia, responsabilidade. Porém, isso não está muito claro como isso aparece lá nos outros componentes. Pode ser, e daí é só um palpite aqui, né, que o fato desses vários programas terem aparecido é uma tentativa de responder, né, se a gente precisa trabalhar com essas competências, de que maneira a gente faz isso, né. E tem aí, pessoal, um outro tempero que eu acho importante colocar, né, para que a gente, quando for trabalhar com elas, a gente tenha essa consciência de que na base, as áreas do conhecimento, português, matemática, geografia, são áreas que elas foram forjadas, né, numa faculdade, né, que trouxe esse professor por meio de um curso de licenciatura para trabalhar com esse objeto de conhecimento, né. Nós temos muitos programas, então, que se propõem ao trabalho com essas competências, né, onde a formação dos professores, ela é bastante reduzida, considerando aquilo que seria necessário para esse trabalho, considerando, inclusive, que um trabalho com aspectos socioemocionais envolve daquele que vai mediar esse conhecimento uma destreza muito grande, né? A gente vai estar falando ali de algumas questões que muitas vezes podem esbarrar naquilo que é a intimidade do aluno, né? A gente vai estar lidando ali com um conflito que, se a gente não toma cuidado, né, a consequência daquilo pode ser uma piora nas relações do que, na verdade, uma melhora. Então, como eu estava dizendo para vocês, o intuito da pesquisa, né, então, que foi desenvolvido no mestrado, foi para tentar entender de que maneira esses programas, eles trabalham e entregam, de fato, né, esse conhecimento das competências socioemocionais, ou seja, de que maneira isso que está sendo trabalhado com os alunos, isso vira ação depois para os alunos da escola, e como o desenvolvimento moral, ele pode ser beneficiado ou não, né, e era isso que a pesquisa tentava descobrir, a partir desse trabalho com elas, ou seja, a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de coisa diferente, ajuda, atrapalha, o que é, né? Então, o trabalho foi olhar esses programas com análise da psicologia moral. Bom, numa primeira etapa do estudo, porque foi um estudo que ele teve 2 etapas, o objetivo foi fazer, então, um levantamento bibliográfico de artigos científicos, né, e daí a gente acabou trabalhando com um tempo aí um pouco mais espaçado, então, 18 anos de publicação desses artigos, e o que ficou para o nosso recorte, né, daqueles que foram considerados para pesquisa, precisavam ser programas de intervenção escolar, né,
tinham que ser programas desenvolvidos dentro da grade convencional de aulas. Então, não poderia ser um programa pós-turno, contraturno, né? Que é bastante comum que esses programas escolares, né, de competências socioemocionais, trabalhem no contraturno. Eram programas, então, os recolhidos para essa análise, que iam desde a educação infantil até os anos finais do ensino fundamental, nesses 3 idiomas, português, inglês e espanhol, né? Então, um número geral aqui para vocês, né? A gente partiu de 1.228 artigos e fechamos, então, por meio dessa seleção, desses critérios que eu passei para vocês, para 168 artigos científicos que olhavam a eficácia desses programas. Com base naqueles que se mostraram mais frequentes, então, nós fizemos essa análise utilizando o referencial teórico da psicologia moral, né? Perguntando, então, bom, vocês estão entregando, né, esses propósitos socioemocionais que vocês estão anunciando, né? E, de alguma maneira, eles colaboram com o desenvolvimento moral? Olha só, foram esses 4 programas os mais frequentes. Então, 2 programas americanos, um programa do Reino Unido e um programa português. O programa PETS, ele é um programa endereçado para crianças da educação infantil fundamental 1. O programa Second Step é um programa que pega desde a educação infantil até o ensino médio, né? Esses 2 programas, eles têm uma tradução aqui no Brasil, então o PETS aqui no Brasil, né, ele não é tão conhecido, mas ele possui uma tradução com o mesmo nome, né, ficou PETS mesmo. O Second Step aqui no Brasil, ele é chamado de programa Compasso. Só que aqui no Brasil, ele trabalha até o 5º ano, ele não tem ainda uma tradução, digamos assim, para os anos finais e ensino médio. Me parece que isso, quando eu vi um tempo atrás, era uma proposta dessa expansão, mas eu não sei dizer para você se agora, em setembro, como é que está. O programa SEAL foi um programa desenvolvido no Reino Unido, é um programa de política pública, então ele começou com poucas escolas e depois se avançaram. Foi um programa pensado no framework que foi apresentado, eles citam muito o professor Daniel Goleman, né, que fez aquele livro Inteligência Emocional, que trabalha também competências de autogestão, de autoconhecimento, né, ele vai chamar de empatia, só que ele fala sobre motivação e habilidades de relacionamento também. E o programa Atitude Positiva é um programa que foi desenvolvido numa parceria entre comunidade e universidade, né, e que tem o foco para trabalhar com os alunos dos anos finais do ensino fundamental. Um programa bastante interessante, dentre esses 4, aquele que mais se aproximou, então, com o desenvolvimento moral, a melhoria para uma convivência ética. Nenhum do Brasil. Inclusive, o recolhimento dos artigos, assim, mostraram 3 experiências no Brasil e nenhuma que retratava esses programas socioemocionais comerciais que a gente vê com bastante frequência. Bom, pessoal, para que a gente pudesse analisar, né, se esses programas eram eficazes ou não, foi necessário fazer uma revisão bibliográfica para a gente entender o que faz de um programa um bom programa, né? Existe uma sigla, né, que se chama SAFE, que vai trazer esses 4 primeiros pontos, né? Quando se fala, olha, um programa socioemocional é um programa bom, se ele tem um currículo explícito. O que isso significa? Significa que está claro para todo mundo, né, público e notório, de que, olha, a gente vai trabalhar aqui o reconhecimento de sentimentos, a gente vai trabalhar aqui habilidades de relacionamento, isso é dito, não fique entremeado e nem abafado pelos outros componentes curriculares. Isso significa que tem tempo e espaço na grade curricular para que aconteça. Programas eficazes também são programas sequenciados, né? Eles não têm, assim, só uma palestra, que nem, por exemplo, agora a gente está no mês do Setembro Amarelo, né? Muitas escolas resolvem agora, nesse mês, fazer uma atividade para valorização da vida, né? Programas sequenciados, ele tem um programa o ano todo. Ao longo dos anos, existe uma proposta para o desenvolvimento do sujeito. São programas que se utilizam de métodos ativos de aprendizagem. Então, não é um programa que se utiliza de uma aula expositiva só, né? As meninas e meninos, eles são chamados à ação, né?
E também são programas que convocam, então, que essas competências saiam da sala de aula e se manifestem no cotidiano. Então, todos esses programas analisados, eles apresentavam isso que é chamado de SAFE, né? No entanto, nem todos, quase todos. No entanto, existe na literatura também para programas escolares socioemocionais e também para a promoção de uma convivência ética, outros critérios que não compareceram nesses programas, como, por exemplo, né, e que é dito, né, que são importantes. Esse programa, ele não pode ser só endereçado aos alunos, ele tem que ser endereçado para todas as pessoas da escola, né? Não pode ser só para os meninos e meninas da educação infantil ou do ensino médio, tem que ser para eles, para os seus professores, para os seus funcionários e para a equipe gestora, e quiçá para a comunidade. Precisa ter uma interlocução com as famílias também, esse programa, né? São programas, então, os eficazes, que eles precisam ter essa articulação com o desenvolvimento pessoal, né? Eu sei que a Flávia já falou com vocês sobre isso no primeiro dia, então, com investimento, quando para cada sujeito, cada adulto da escola que vai ter uma interface com esse aluno, esse encontro ele precisa ser rico, né? Esse encontro ele precisa promover uma troca suficiente para o desenvolvimento dessas competências ou desse relacionamento mais saudável. É necessário, então, que tenha esse aporte curricular, né, que a gente já percebe quando fala o currículo explícito, sequenciado, mas também é necessário que seja um projeto da escola. Não pode só ficar situado numa disciplina que se dá de maneira sequenciada e tudo mais, se a escola não respira outras ações que embasam, né, a sustentabilidade desse programa. Também programas eficazes, eles se adequam à realidade da escola, e eles têm processos avaliativos. Então, quando ele se instaura, é feito um diagnóstico, né? É muito importante a utilização desses dados para que a gente leia como que a gente está, para onde a gente precisa ir, e faça um plano de ação, e que tenha um acompanhamento, né? São também programas eficazes aqueles que organizam uma equipe responsável para tanto implementação quanto acompanhamento. Pois bem, nós também, por meio da literatura, né, fizemos o levantamento desses programas para educação moral, né, para convivência ética e democrática, e que mostram que existem outros critérios que os programas de socioemocionais não apresentam, né? Então, por exemplo, trabalhar com o desenvolvimento de valores, de juízo, construção de argumentos, né, para que as ações sejam morais, né? Considerar o conflito como uma oportunidade de aprendizagem, ter na pauta do trabalho discussões que considerem o que é convenção social e o que é posicionamento ético. Existir espaços sistemáticos para as deliberações comunitárias, ou seja, assembleias, né, não só para alunos, também para professores, para funcionários da escola, entender a escola como uma pequena célula democrática, né, que se constrói a partir desses vários atores. Emprego recorrente, então, do diálogo e cuidado nas relações interpessoais, inclusive no estabelecimento de uma sanção, né? Se a gente reconhece que o cuidado é algo que vai pautar as nossas ações, como que a gente faz isso para que a pessoa conquiste, então, né, que ajude ela na construção da autonomia dela? O avanço moral também fala muito do protagonismo estudantil, então colocar esses estudantes para trabalhar, né, reconhecer que eles têm condições, né, assim como as meninas aqui estão ajudando, né, na organização da semana, têm condições e devem assumir essas tarefas, né. Entender também que o trabalho da escola, ela precisa estar em sintonia com uma sociedade democrática, não fazer da escola uma bolha, né, fazer da escola, então, essa célula que trabalha com a pauta dos direitos humanos, né, e ter um planejamento universal no sentido de que reúne todas as ações da escola para todas as pessoas da escola, né, para que essa convivência seja um valor. E daí a gente fala, de fato, de um documento que traga essas estratégias, que coloque esse perfil de acompanhamento e de avaliação. Bem, pessoal, indo aqui, então, chegando aqui ao final, né, acho que eu já passei um pouquinho do meu tempo. Eu só quero dizer para vocês que, em resumo, a pesquisa ajudou a gente a perceber, né,
que o trabalho com as competências socioemocionais é um trabalho valioso e precioso, que ele traz o início de uma relação que ela pode ser positiva, que ela pode ser saudável, que ela pode trazer bem-estar, quando a gente tem uma perspectiva coletiva, né? Então, é muito bem-vindo esse trabalho na escola. No entanto, ele tem uma característica muito de prevenção e de fomento, né? Esses programas, eles não articulam quando o conflito se instaura, né? Eles não conseguem articular de uma maneira eficaz, né? Ou às vezes até responsável, quando a gente tem uma situação de bullying na escola, né? Para que a gente faça essas outras articulações, a gente precisa sim do plano moral, né? Mas é perfeitamente possível, né, que a gente se inicie um trabalho com as competências socioemocionais, mas sabendo que a gente não pode parar por aí. A gente precisa evoluir para uma perspectiva moral, né, para que a gente ajude, então, que essa convivência seja ética, né. Pois bem, agora, quais são os alertas, né? Quando a gente trabalha com elas na escola, às vezes as escolas têm a pretensão que vai contratar um programa desse, né? Que às vezes dá uma formação de 8 horas para o seu professor e que ela pode simplesmente descansar caso tenham problemas na escola, né? Isso tem se mostrado um grande erro, porque a gente não pode usar esses programas para que a gente tenha controle dos alunos, né? Ou também algo que a gente tem ouvido muito, né? Olha, o perfil do profissional do século XXI é aquele que tem competências socioemocionais, né? Outra coisa que a gente escuta com frequência, as pessoas são contratadas pelas suas competências cognitivas e são demitidas se não têm socioemocionais. Então, muitas vezes o trabalho com as socioemocionais, ela vem de uma maneira muito utilitarista, né? Existe ainda, isso é fato, tem uma evidência para isso, que o trabalho com elas ajuda no desenvolvimento intelectual. Claro que ajuda, né? O desenvolvimento ele é integral, isso também a base ajuda a gente a lembrar. No entanto, não pode ser por isso que a gente trabalha, né? O trabalho com elas, né, e com os valores morais são um bem em si, né? Então, se a gente quer, de fato, que esse ambiente seja ético, a gente pode trabalhar com elas, mas a gente não pode trabalhar com elas de maneira isolada, né? A gente precisa avançar. E daí o outro alerta fica, né? Se a gente quer só crianças boazinhas, então o professor Nucci, ele tem um texto que ele fala, o que a gente quer? São crianças boazinhas, né? Então, muitas pessoas contratam esses programas também porque é exatamente isso, querem crianças sentadas, quietas, disciplinadas, né? Que levante a mão para falar, e ninguém está dizendo que isso é ruim. A questão é, que preço é esse? Né? É uma disciplina para quê? Em nome de que eu quero essa disciplina, né? Então, na verdade, o que a gente precisa, trabalhando com essas competências, né, e fazendo um planejamento também importante para que esse ambiente da escola, ele seja um ambiente sócio-moral cooperativo, o que a gente precisa educar para a autonomia, né? A gente precisa ajudar, então, essas crianças a entenderem quais são os limites que a gente precisa respeitar, e muitas vezes quais são os limites que a gente precisa quebrar, né, se eu estou agindo em nome de um princípio ético. Então, esse trabalho só se dá com base com uma educação para a autonomia. Bom, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu vou deixar aqui para vocês o site do GPEM, para quem se interessar pela temática das relações interpessoais, né, me parece que a Flávia também já deixou aí alguns links para vocês. Lá no site vocês podem encontrar bibliografia de estudos e tudo mais, e deixo também as redes sociais, que vocês também podem encontrar no site do GPEM, onde sempre tem uma atualização, avisando de eventos, de matérias interessantes e tudo mais. Eu coloco aí, inclusive, esse QR Code, para quem quiser já guardar mais facilmente o site. É isso, pessoal. Muito obrigada. Passei muito, Rayana? Me conta. Boa noite, tudo bem? Eu me chamo Paula. Obrigada, Danila, por tanta explicação, né? Tanta coisa aí para gente que contribuiu muito aqui. Sou professora aqui em Brasília, no DF, do Colégio Sigma, né? E eu vou falar um pouquinho, então, do programa de convivência ética, né? Trazendo aí algumas experiências do que a Danila trouxe em relação às competências socioemocionais.
Vou compartilhar minha tela aqui com vocês também. Rayane, dá uma olhadinha aí se já está disponível, tá? Bom, e aí o programa de convivência ética aqui na escola, né, aqui no Sigma, estamos aí com ele há 4 anos, né, desde 2016, que nós temos conhecimento desse programa, né, e então vimos por bem, né, tratar dessas questões aí diretamente com os nossos estudantes, com toda, né, a comunidade escolar. E aí, qual é o objetivo, né, quais são os objetivos desse plano de convivência? Ele tem como objetivo principal favorecer a construção de relações interpessoais mais justas, respeitosas, bem como o desenvolvimento da autonomia moral. Consiste na formação continuada da equipe, na criação de espaços de participação na escola, na mediação de conflitos, na revisão das regras e sanções, inserção de uma disciplina específica para todos os alunos do ensino fundamental. Então, desde 2017, nós temos aqui na escola, né, além do programa de convivência ética, né, com as aulas de convivência, são 2 aulas semanais para todo o ensino fundamental 2. Então, os alunos do 6º ano ao 9º ano têm na sua grade curricular 2 aulas semanais, né, dessa disciplina. Nós também, desde 2017, temos a formação, né, de todo o grupo da escola, de todos os colaboradores. Como bem a Danila disse, né, não é algo que se restringe apenas a quem vai trabalhar com essa disciplina, mas que todas as pessoas da escola estejam inseridas, né, estejam por dentro de todas essas ações. Então, formações com professores do Fundamental 2, né, formação para a equipe gestora, para os orientadores educacionais, coordenadores, para o pessoal do administrativo, enfim, essa formação, ela é fornecida, né, a todos os colaboradores para que, de fato, né, não sejam ações apenas para a sala de aula, para as aulas de convivência, então, né, para todo o ambiente escolar. E aí, o que a gente tem feito, né, desde 2016, então, deixando bem claro aí todas as nossas ações aqui com o programa de convivência. Uma formação geral com todos os envolvidos e uma formação específica para o grupo de professores de convivência. Os professores de convivência não são professores com uma formação específica, né, mas são professores de diversas áreas. Eu, por exemplo, sou professora de língua portuguesa, temos da geografia, da biologia, né, da matemática, e que fizeram, por 2 anos, uma formação geral, né, de uma maneira mais ampla, com todas essas temáticas, envolvendo autoconhecimento, conhecimento de grupo, comunicação construtiva, resolução de conflitos, sanções, regras, bullying, cyberbullying, enfim, com um aprofundamento aí dessas temáticas e uma formação específica, né, na qual a gente tratava ali pontos bem direcionados para a sala de aula. Nós fizemos também, desde 2016, mini-cursos, né, que foram cursos menores, que são oferecidos até então. Todo ano a gente abre uma nova turma, disponibilizando, ofertando aí a todos os colaboradores, tanto do pedagógico quanto do administrativo. E aí, entrou também a equipe da educação infantil e dos anos iniciais, e também para o grupo do ensino médio. Né? Num primeiro momento, nós nos restringimos ao grupo do Fundamental 2, e aos poucos nós fomos, né, abrindo aí a possibilidade de formação para todo o grupo, para todos os 4 segmentos. Hoje as aulas de convivência ética acontecem apenas nos anos finais, né, no Fundamental 2, e algumas ações dentro da grade curricular acontecem ali na educação infantil, nos anos iniciais, e no ensino médio nós temos tentado no contraturno. Tivemos também alguns, né, Sigma Diálogos, que nós chamamos aqui, onde são, né, onde acontecem vários encontros com ou pessoas do grupo do GPEM, da Conviver e Mais, pessoas, né, profissionais de determinadas áreas da educação, na maioria das vezes, para conversar sobre, né, casos de bullying, sobre redes sociais, né, temáticas que estão envolvidas na comunidade escolar, né. Então, a gente tem alguns encontros com o ensino médio, que nós batizamos aqui como clube de debates. Uma formação, né, que foi dando continuidade, então, no decorrer do ano, para todos os segmentos, para os funcionários do administrativo,
um grupo de estudo que nós iniciamos em 2019, né, com todos os professores, tanto de convivência, quanto os professores também dos anos finais, que já tinham finalizado uma formação geral para estudar, para a gente, né, ler um pouco mais, conhecer um pouquinho mais, aprofundar esses estudos. Foi formada uma comissão de convivência ética na escola, né, hoje ela está coordenada apenas por mim e alguns outros professores. Nós tivemos aí participação não só dos professores, mas do serviço de orientação educacional, a gestão, para a construção de um plano de convivência. Então, hoje nós também temos um plano de convivência ética, assim como um projeto também, um projeto anti-bullying. Aqui algumas imagens, né, desses encontros, das nossas formações, atividades feitas com os alunos, né, durante as aulas. Aqui é uma atividade sobre bullying, né, cyberbullying. Aqui a gente tem um pouquinho, né, um registro aí do nosso primeira leitura no grupo de estudo, Formação Ética, do TED ao Respeito de Si, do professor Yves de la Taille, né, um encontro aí que foi bastante prazeroso e nos trouxe muita aprendizagem, né, assim, focando mesmo, né, no próprio programa de convivência. Fizemos o primeiro seminário, né, nós já vamos aí para o terceiro, diante mesmo de aula online, a gente tem tentado, né, tá pensando se a gente faz, envolvendo todos os estudantes, professores, né, toda a escola, o convite é feito a toda a escola, para quem quer participar, ajudando, contribuindo. Temos a formação de equipe de ajuda, né, que é o protagonismo aí dos estudantes, para a gente tratar questões, né, das relações entre eles, os conflitos. Essa aqui foi a primeira turma, nós estamos hoje com uma turma de equipe de ajuda, atuando aí há um ano, né, vai fazer 2 anos agora. E aqui a parte, né, um pouquinho aí da nossa equipe gestora e professores de convivência ética aqui do Sigma em Brasília. Então, quero agradecer, né, quis apresentar aí um pouquinho do que a gente faz aqui na escola, de uma maneira bem sistematizada, né, nós temos aqui, durante as aulas, né, além das atividades específicas sobre determinadas temáticas, né, porque há um planejamento durante todo o ano para ser trabalhado para cada segmento, para cada ano, 6º, 7º, 8º e 9º ano. Temos as rodas de diálogo, que também acontecem a cada 15 dias, são ações sistematizadas aqui na escola. Como bem a Danila colocou, né, não pode ser um programa específico ou que se restrinja às aulas de convivência, mas algo que seja institucional, né, a escola precisa estar inserida para que a gente avance, né, em outras ações, que não só os estudantes, mas todos os colaboradores da escola, né, precisam aí estar inseridos no programa de convivência ética. Bom, foi rapidinho, super obrigada, Danila trouxe bastante a parte teórica para a gente. Oi, professoras, obrigada a vocês. Agora nós vamos com as questões, né, que eles mandaram no chat do YouTube. A Camila Pavanelli ela fez um comentário. Muito bom ouvi-las. Gostaria que explanasse um pouquinho mais sobre a empatia, com enfoque no trabalho dentro das escolas. Quer que eu comece ou você quer começar, Paula? Pode começar e eu complemento. Tá bom, tá bom. Então, né, a empatia, ela tem sido, de fato, quase um Big Brother, assim, né, a gente tem ouvido muito sobre essa palavra, né, não só agora no momento da pandemia, mas agora também em especial, e, de fato, ela é uma palavra que representa uma atitude importante, né, então, as leituras, né, têm me mostrado que a empatia também, assim como as competências socioemocionais, ela tem muitos significados, né. Eu gosto do significado que atribui a ela uma intenção de você se investir, né,
na curiosidade de perceber o estado afetivo do outro. Então, de você perceber se o outro de fato está bem ou não está bem, como que ele está, mas considerando que isso é uma perspectiva sua com relação ao outro. Isso não define o outro, mas é como você está lendo ele nesse momento, né? Então, alguns autores vão chamar essa de uma empatia cognitiva, que é quando você consegue ler o estado emocional alheio. A empatia emocional, ela é aquela empatia que te rapta, né, que te coloca em conexão rápida com o outro, inclusive muito naquele sentido de sentir as dores do outro, né, e daí alguns autores até falam, olha, cuidado com essa empatia emocional, porque às vezes tomar as dores do outro, primeiro, pode ser ruim para você, né, porque você não vai resolver o problema do outro, não deveria resolver o problema do outro, né, e te coloca mal, né, não deixa você em condições para ajudar, né. E o Paul Ekman, por exemplo, ele fala da empatia compassiva, que seria essa empatia que você se deixa afetar pelo outro, né, que você compreende o estado emocional dele e você promove uma ação para ajudá-lo, né. Então, quando a Camila pergunta como a gente pode endereçar, né, digamos assim, esse trabalho na escola, eu diria que a empatia ela pode estar presente em todos os momentos, ela pode estar presente no trato do aluno com o professor, né, num trabalho sistematizado e sequenciado, explícito com relação à empatia, mas principalmente esse trabalho ele precisa estar visível também fora da sala de aula, né? E reconhecendo, gente, que a empatia também sozinha, ela não dá conta de todas as dimensões dos problemas e da complexidade da escola. Ela ajuda, ela sensibiliza, ela promove, né, essa percepção do outro, né, que é diferente da sua perspectiva. Mas em muitos momentos, ela sozinha não vai dar conta. Mas ela é um caminho também importante, por exemplo, para um ato de solidariedade, né, para um ato de generosidade, né, a Paula falou sobre o professor Ives, né, ele fala lá do despertar do senso moral, né, ele fala de um sentimento de simpatia, né, mas que eu vou trazer aqui para bem próximo aqui da empatia, né, como sendo necessário, então, para o desenvolvimento dessa moralidade. Então, a empatia, ela também vai ajudar, né, mas em alguns momentos, eu não vou ter empatia pelo outro, eu não vou ter sequer simpatia pelo outro, mas ainda assim será minha obrigação respeitá-lo, ainda assim será minha obrigação endereçar essas questões, né, de uma maneira digna, né, e daí a empatia sozinha não vai dar conta, então ela precisa andar articulada, né, com princípios morais. É isso. E, por exemplo, só complementando um pouquinho, né, a gente trabalha, por exemplo, a questão dos valores, né, então é um dos conteúdos trabalhados durante as aulas de convivência, e aí refletindo com os meninos que práticas, né, como que a gente pode demonstrar, como que a gente pode praticar, né, a própria empatia com o outro, e muitas vezes com a gente também, né, então isso também é bastante importante. E aí entram outras temáticas, outros conteúdos envolvidos aí nas aulas. Eu achei um comentário bem interessante de alguém chamado Pedro Olegário. Alguns de vocês conhecem? É o meu filho. Que comentário é esse? Linda, parabéns. Beijo, mãe. Ai, que graça! Muito bem, muito bem. Vamos conhecendo desde cedo. Que graça. Mais um comentário. A Evanilde Patrícia Lima Figueiredo. Desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, tá bom? As questões disciplinares, ainda enraizadas na escola, precisam ser revistas para o desenvolvimento da autonomia e das competências socioemocionais. Foi um comentário, se vocês quiserem fazer alguma explanação. Você pode repetir, Rayana, por gentileza? As questões disciplinares, ainda enraizadas na escola, precisam ser revistas para o desenvolvimento da autonomia e das competências socioemocionais. Sim, as questões disciplinares, assim, elas sempre estarão presentes, né? Lá no GPEM, por exemplo, a gente entende disciplina na sala de aula como um contrato de aprendizagem, né, bem coerente, digamos assim, né, feito por ambas as partes e tudo mais, né.
o que é importante a gente entender, né, no trabalho dessas competências, né, com a disciplina, né, elas não devem servir para disciplinar alunos, né, para torná-los civilizados no sentido de que senta, fica quieto e tudo mais, né, tem um bem maior no trabalho com elas, né, que é no autoconhecimento, que é na autogestão, que pode ajudar num processo, então, chamado assim, disciplinar na sala de aula, né, mas seria como se fosse um efeito, uma consequência, né, e não um objeto principal, né. Então, relembrando o termo do professor Nucci, né, a gente não deve querer desejar essas crianças boazinhas, dóceis, quietas, caladas. A gente precisa de pessoas que entendam qual que é o momento de falar e qual que é o momento de recolher, né? E que, quando, inclusive, né, estiverem diante de uma injustiça ou de um sofrimento próprio ou alheio, né, que elas se manifestem e sejam, inclusive, indisciplinadas para isso, né? Então, esse olhar crítico também com relação à disciplina é importante que ele seja feito com muito equilíbrio, né? É uma das temáticas, né, que a gente coloca, inclusive, nas rodas de diálogo. Então, por que há tanta indisciplina? Por que há tanta conversa excessiva? E aí, questionando com os meninos o que pode ser feito, quais os prejuízos disso, é onde a gente traz essa reflexão que parte deles, né? E aí, o que será, então, como que a gente pode resolver, né, diminuir essa indisciplina? Sim. Temos mais um comentário da Vanessa Ferreira. Grata pela partilha de conhecimento. Gostaria que explanasse quais indicadores para análise do desenvolvimento da autonomia. Quais indicadores? Indicadores de pesquisa ou na própria escola? Será que é isso que ela está querendo dizer? Para a gente saber se eles estão se tornando autônomos, é isso, Rayana? Acho que é, né? É isso. Vamos falar desse jeito, então. Veja, são necessários indicadores para todas as pessoas da escola, inclusive para quais oportunidades que a escola está dando para que esse sujeito se desenvolva com autonomia. Então, quando a gente pensa em autonomia, a gente pensa no desenvolvimento pleno da pessoa. Então, sem dúvida que vai comparecer aí os valores morais, né, esses princípios éticos. Então, é uma pessoa responsável, é uma pessoa que ela desenvolve, que ela tem solidariedade com o outro, é uma pessoa que se prontifica, né, para fazer as suas tarefas e tudo mais. Mas ninguém vai desenvolver isso se ele não tiver um meio que propicie, né? Ele precisa, de alguma maneira, ser desequilibrado, então, para que esse desenvolvimento ele seja construído. Então, os indicadores, muitas vezes, vamos pensar por parte da escola, de que maneira a escola permite que os estudantes e as estudantes façam a construção do próprio planejamento junto com o professor. De que maneira essa escola permite que as decisões são tomadas de maneira cooperativas, né? De que maneira essa escola propicia esses espaços, né? E dá essa autonomia, né? Para que a gente possa, então, ir ajudando eles a construir, né? Eu vejo que essa oportunidade do crescimento da autonomia na escola, ela tem uma relação muito forte do quanto a escola permite que os seus alunos saiam, então, dessa heteronomia para poder criar a autonomia, né? Boa explanação, professora. A Cláudia Bortolotto Franco comentou: gostaria que falasse um pouco sobre o impacto do acirramento da desigualdade social no desenvolvimento socioemocional. Quer responder, Paula? Toda sua. Certo. Bom, a gente está num movimento pandêmico, né, que provocou esse acirramento da desigualdade social. Acho que não dá para a gente falar de desigualdade social sem considerar isso tudo que a gente está vivendo, né? Então, existia, inclusive, no começo, né, dessa história, né? Eu quero pensar que é uma história que um dia vai passar, era uma vez,
nessa história do Covid, que dizia que era uma doença democrática, ela não escolhia cor, raça, credo. Na verdade, a gente está vendo que não é tão democrático assim, né? Que existem pessoas que estão mais vulneráveis à doença justamente por conta da sua condição social. Então, pode parecer simples dizer, vai na farmácia e compra um álcool gel, mas quem tem condição de comprar esse álcool gel? Né? A indicação é, então precisa lavar a mão, mas quem tem água tratada são todos os brasileiros, né? Quem tem um hospital, né, a procurar, quem teve condição de manter a sua renda nesse momento de pandemia. Então, são muitos os fatores, né, que provocaram o acerramento dessa desigualdade social nesse momento, né? Nesse contexto, é preciso considerar que essas são também pessoas. Essas também pessoas estão diante aí da sua dimensão emocional, diante disso tudo que nós estamos vivendo, e isso certamente provoca um impacto, né? A questão é que essas pessoas que estão nesse grau de vulnerabilidade social, elas precisam, para além de cuidar da sua dimensão emocional, lidar também com essa desigualdade. Né? Então, é necessário uma autorregulação muito maior dessas pessoas, né, para conseguir ainda ter uma convivência digna, né, para conseguir o mínimo de subsistência nesse momento, né, sem, digamos assim, sem macular algum valor moral, né. Então, as competências socioemocionais, elas podem ajudar todas as pessoas, né, mas a gente precisa reconhecer que para quem está passando fome e necessidade, é muito mais difícil ser autorregular do que para aquele que não está, né. Agora, que todos nós estamos tendo um abalo emocional nesse momento, isso é fato, isso precisa ser reconhecido. Porém, algumas pessoas, para além disso, precisam lidar com questões de ordem prática, assim, né, qual vai ser o sustento de hoje? Alguma coisa assim nesse sentido. Eu queria destacar aqui também, né, essa questão da desigualdade, quando a gente pensa na escola particular e na escola pública, né, o acesso à educação está sendo para todos, né, será que todos têm, de fato, um aparelho, têm acesso à internet? Então, imagina a quantidade, né, de jovens, muitos, inclusive, que precisaram mudar horário de aula em função, né, para ajudar em casa. Então, há uma desigualdade tamanha nisso também, né? Essa realidade, imagina como que não está o próprio emocional, né, desses estudantes, dessas famílias, que passam por uma situação muito difícil, que a preocupação, na maioria das vezes, é saber o que vai ter, o que tem para comer, né, onde é que, enfim, são alguns fatores aí também que a gente, né, tem visto, analisado e preocupado, né, porque a desigualdade nessa área também se intensificou ainda mais nesse período de pandemia. De fato. Eu quero lembrar os participantes que podem mandar as perguntas pelo chat do YouTube. Nós temos mais um comentário, o Felipe Caetano. O comentário dele foi o seguinte: poderiam explicar melhor sobre o papel da coletividade e sobre o conceito da consciência social das competências socioemocionais? Veja, Felipe, o construto das competências, ele parte de uma prerrogativa singular. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu desenvolvo as competências, eu, Danila, desculpa, eu, indivíduo, eu desenvolvo as competências, né? E daí, quando vem a competência da consciência social, é o meu olhar para o coletivo. Então, sou eu desenvolvendo essa percepção de que existe uma coletividade e de que é necessário, né? Então, diante dessa coletividade, considerar, por exemplo, a gente estava falando da vulnerabilidade social no meio da pandemia, né? Considerar que talvez eu não estou passando necessidade agora, mas existem pessoas que podem estar passando necessidade, e o que será feito diante disso, né? Lembrando, competência traz ação. Então, sou eu, Danila, eu sujeito, tomando consciência desse coletivo, né? E, de alguma maneira, depender da situação, eu utilizando, então, essa competência de, bom, já que eu sei que tem tanta vulnerabilidade, o que pode ser feito, o que eu posso ajudar a promover, né, para minimizar, então, esses danos, né? Então, a competência social, ela vai fazer com que o sujeito, então, haja em prol do coletivo. Tá bem, Felipe? Seria nesse sentido. Espero que eu tenha respondido.
Não estamos te ouvindo, Rayana. Desculpa, eu falando sem o microfone tá ligado, me perdoa. Nós, por enquanto, nós acabamos as perguntas e tem alguns comentários interessantes, muitos parabenizando vocês, né, pela explanação, pela ótima palestra. Estão sendo muito, muito parabenizadas. E tem algum comentário que eu vou passar para vocês aqui, só um minutinho. Eu só quero dizer que já ficou 1-0 para Paula, viu? Porque não teve filho nenhum meu colocando postagem aqui no chat. Ele descobriu o YouTube agora, então, Danila. Não, o meu descobriu, ninguém né? segura Mas mais. os meus já tem 20, né? Eles já descobrem por outras coisas já, né? É isso aí. Graça. Gente, só porque eu tô procurando, viu? Eu já tinha visto uns 3, agora que eu tô revendo as perguntas que eles já mandaram. A Kélis Gasparini, ela disse assim, a empatia compassiva não é fácil. A gente muito é dependente da situação, nos envolvemos demais. E os autores que falam do alerta para a empatia emocional falam justamente por isso, que às vezes ela imobiliza a gente, inclusive, de poder ajudar o outro, né? Então, assim, não é fácil, de fato, a empatia compassiva, né? Seria aquele mais alto grau dela, né? Que eu consegui perceber esse estado emocional, eu me comover diante disso e tomar alguma ação, né? Na tentativa de ajudar o outro. E é difícil, muitas vezes, porque nem sempre, inclusive, eu vou ter essa sintonia com a pessoa, né? Nem sempre eu vou ter essa ponte, assim, tão direta com a pessoa, né? Mas é por isso que a gente não trabalha empatia isolada de valores morais. Então, é reconhecer qual que é o dever nesse momento, o que é preciso ser feito, mesmo que eu não tenha afinidade, que eu não tenha me deixado afetar pelo outro, né? Eu vou passar agora a palavra para a professora Luciana, e depois a Sâmia, da organização também, vai estar encerrando a palestra. Tá bom. Boa noite a você. Boa noite. Bom, depois de toda essa explanação tão bem feita, tão maravilhosa, eu tenho uma questão, Paula, que desde o dia que eu te convidei, eu estou com essa questão para a gente trabalhar aqui, para a gente explanar aqui. Claro. Porque eu fico pensando, né? O plano de convivência ética, instalar um programa de convivência ética, você, né, apresentou para a gente formação da equipe gestora, da equipe docente, né, o trabalho das equipes de ajuda com os alunos. É um colégio, né, privado. Como que você vê a instalação de um programa como acontece no Sigma na escola pública? Olha, se é desafio, né, para a escola particular, né, que dá essa formação, dá essa possibilidade, né, de formar os colaboradores, eu enxergo como um desafio ainda maior para a escola pública. Posso estar enganada. É possível? Acredito que é possível, sim. Talvez nem seja tão desafiante quanto a escola particular, né? Porque a escola particular, o Sigma, por exemplo, foi uma desconstrução, tem sido uma desconstrução há 4 anos. Nós somos uma escola em Brasília referência pelos seus resultados, né? Mas é uma escola que tem 2 pilares, a excelência acadêmica e a qualidade nas relações. Então, pensando nessa qualidade nas relações, é que a gente, né, objetivou aí esse programa de convivência. Para a escola pública, né, trabalhar com essa questão de valores, trabalhar com a prevenção do bullying, né, com a pós-venção, são fatores extremamente importantes. Que, na minha opinião, o meu maior desejo era começar com um grupo de estudos, né, com professores da Secretaria de Educação, da rede pública, para que a gente fosse levando isso de uma maneira muito
né, tímida, de uma maneira muito pequena, mas que alcançasse, né? Porque se a gente vê um resultado, né, a gente vê, inclusive, porque a gente aplica pesquisas ao longo do ano, de como que eles se sentem, né, a própria pesquisa de clima, uma pesquisa em relação ao bullying, a casos de bullying. Se a gente vê resultados, né, com essa clientela, né, com esse grupo de alunos de escola particular, imagine ações como essas dentro da escola pública, né, onde os meninos estão numa situação de desigualdade social, professores, né, que alguns estão em falta, ausentes por questões de saúde, né, tem outras questões também relacionadas. Então, seria desafiador, mas eu vejo uma possibilidade de talvez tornar isso, né, tornar esse ambiente também mais acolhedor. Não só para os estudantes, mas para toda a comunidade escolar, né? A gente tem e quando eu digo a gente, né, eu falo a população de uma maneira geral, tem muito de, essa questão da indisciplina ou do próprio bullying, isso é frescura, isso é mimimi, né? Muitas vezes por nem conhecer exatamente do que se trata, quais são as consequências, o que é, né? Por isso que a formação é algo, para mim, muito importante, né? Formar todos os colaboradores traz um ganho para a escola como um todo, que não se restringe a uma aula específica, mas a ações coletivas, né? A Danila trouxe aqui apresentar o que tem sido feito. Então, ações no intervalo, né? Campanhas, tudo isso está dentro do próprio programa, e trabalhando, né, temáticas, conteúdos, como o próprio autoconhecimento, a resolução de conflitos, dar oportunidade de ouvir os meninos, né, eles falarem o que eles sentem, quais são as demandas, quais são as dificuldades. Isso para a gente, falando, né, enquanto Sigma, isso para a gente foi, assim, tem grande valor, nesse sentido de poder ouvir, de poder construir junto com eles alguns combinados, né, algumas regras das próprias relações, regras da própria convivência, né, da sala de aula. Então, assim, para a escola pública é desafiador, assim como acho que para qualquer escola, mas teria um bem, assim, muito maior, né, assim, o meu desejo hoje, né, já vem de há um tempo, é a gente tentar ir levando isso de pouquinho em pouquinho para alcançar as escolas públicas, fazendo algumas palestras, alguns encontros, né, então, trazer a galera mesmo para conhecer, né, para saber do que se trata, e aí sim a gente, né, quem sabe, mais pessoas falando, mais pessoas agindo, a gente alcance, né, o governo, alcance as escolas públicas de uma maneira geral. É um desejo. Acho que é um desejo compartilhado por muitos de nós, né? Com certeza. A última questão da Camila Pavanelli, eu acho que vai muito ao encontro, e eu acho que você até já respondeu. Ela queria saber por onde começar, né? Não sei se a Danila quer comentar também. Por onde a gente começaria a transformação, né? Independente se é um colégio particular, se é escola pública, como que a gente pode fazer toda essa desconstrução, começar por essa desconstrução, né, Paula, como você disse, para a gente implantar um plano de convivência ética numa escola. Eu vou então responder, né, o que você está trazendo, e vou emendar um pouco na resposta da Paula, dizendo, inclusive, que nós já tivemos experiências, né, de um projeto consistente de convivência ética em escola pública. Então, é possível? É possível. Dá trabalho? Muito, dá muito trabalho, porque é quebrar paradigma, é transformar a escola numa sociedade democrática viva, né? Então, para além do que está no projeto político-pedagógico dela, que isso costuma estar sempre estampado lá, mas é tornar isso real. Então, eu acho que o primeiro passo é uma assunção coletiva de que isso é valor para a gente, de que nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Eu sei que é difícil, né? Às vezes conseguir esse coro na escola, né?
que não seja uma unanimidade, mas assim, que a gente tenha ali pessoas-chave para fazer esse projeto virar, né? Sem dúvida que ele vai funcionar melhor quando tiver todo mundo na mesma sintonia. Mas eu quero dizer para vocês que são estudantes ou que são professores, né, da área de pedagogia da educação, que a gente pode começar a revolução da nossa sala de aula, né? A gente pode começar ali, então, um trabalho com eles, e daí eu acho que o primeiro ponto é, você parte de assumir isso como um valor, como algo importante. Quando você faz isso, você precisa se planejar para isso, né? Então, isso tem que estar no seu planejamento semanal, isso tem que estar no seu planejamento anual, você tem que saber onde você quer chegar com esse aluno, com essa aluna no fim do ano, e desenvolver ações para isso, né? Para além disso, não é só colocar atividade para reconhecimento de sentimento, gente, não, por favor. Lembra aquilo que a gente conversou, assim, né? Quando eu me formei em letras, eu fiquei lá 4, 5 anos estudando para isso, em pedagogia também. Então, eu estou entrando num tema que eu preciso estudar. Então, aquela formação pessoal, né, isso que a Paula falou, a importância da formação, eu não posso chegar de uma maneira intuitiva, né, e exercer um trabalho para uma convivência ética, né, porque se eu fizer dessa maneira, eu vou agir muito com base nos meus valores pessoais. Isso não é justo com os meus alunos e alunas, né, então, uma formação sólida, tem que buscar estudo, né, então, quando eu indico o site do GPEM, digo que tem referências bibliográficas, é que tem essas referências para resolução de conflito, para bullying, para socioemocionais, para comunicação. É muito melhor fazer com formador especializado, um especialista? Claro, sem dúvida, facilita, mas é possível fazer a partir da sua sala de aula, né, mas o que a gente quer é chegar na escola toda, né, para que dê certo, né, para que isso se transforme em cultura da escola, a gente precisa do coletivo, mas tem muita coisa que dá para fazer a partir da nossa sala de aula. Só complementando, né, eu acho que talvez foi uma das respostas que a gente mais ouviu, né, Danila, assim, no final das formações com o grupo, né, com o grupo do GPEM, porque nós encerramos, né, toda essa parte de formação geral com o grupo e seguimos, a partir do momento que criamos o nosso plano de convivência, temos a comissão de convivência, o grupo, né, de professores, isso segue. Então, por que a importância de ser algo institucional? Né? Não ser algo, é um projeto alheio não, é algo que é da escola. Então, pensar em regras, pensar em conflitos, pensar em atendimento, por exemplo. Então, por isso que é uma desconstrução. É uma dificuldade, é um processo paulatino, né? Então, assim, é lento mesmo, eu digo, inclusive, que cada um tem o seu tempo, então, né, de tempos em tempos a gente vai atingindo, mas o que a gente mais ouviu, né, no final, sempre escuta no final de cada formação, ou de cada ciclo de formação, é que é uma transformação individual, é uma transformação pessoal. A partir dessa transformação, a gente dá continuidade, né, à nossa transformação enquanto professora, enquanto gestor, enquanto orientador, e talvez isso seja o mais significativo. Porque quando eu entendo, né, e não é seguir um protocolo, seguir uma cartilha, um livro, como atividades prontas ali, vamos fazer porque vamos fazer e ponto final, não, mas partir dessa construção coletiva com o grupo, não só de professores, mas também com o grupo de estudantes. E aí, sim, isso faz mais sentido. Né, dá mais trabalho, obviamente, porque estudar realmente, né, dá trabalho, mas dá mais significado. Né, eu penso que, assim, é o que a gente tem ouvido bastante, e isso nos motiva a continuar estudando, a continuar trabalhando, né, e dando um foco aí a essa escola democrática, empática, cuidadosa, né, para um bem coletivo. Agora, Lu, se você me permite, eu quero fazer um comentário também com relação a isso. Assim, eu acho que é difícil também para as pessoas, talvez, entenderem, mas, assim, o Sigma, ele conta com uma coordenadora, que é a professora Paula Cavalcante, que, assim, ela é entusiasta, né, da melhoria das relações. Então, ela faz e acontece. Então, sem dúvida que a instituição promove, dá espaço para isso.
mas assim, o programa ele dá certo, e ele consegue dar certo, porque tem um investimento imenso também dela na articulação dessas ações, né? Então, quando a gente fala assim, olha, precisa assumir isso como da escola, um projeto institucional, precisa, mas a gente precisa ter algumas pessoas-chave para fazer a coisa rodar, porque daí no dia a dia, poxa, quem trabalha em escola sabe, né? É um incêndio atrás do outro, né? Então, se a gente não tem esses polos, né, esses faróis na escola, né, que vão iluminar a gente, nortear, falar, olha, agora o caminho é esse, o que eu faço com esse caso, né? Então, a Paula cumpre esse papel lá no Sigma muito bem, né? Eu já reverenciei muitas vezes o entusiasmo dela. Então, só lembrando isso, assim, né? Eu gostei quando ela falou dessa formação, dessa transformação pessoal. Então, é pessoal e é institucional, né? E quando os dois fazem, né? Como é que vocês dizem? Dá match, né? Quando dá certo a coisa, né? Obrigada, Dani. Só quero dizer que ela e mais uma galera é inspiração, tá? Então, a recíproca é extremamente verdadeira. Imagina, imagina. Eu estava com essa questão guardada aqui na manga, Paula, porque eu já imaginava que seria mais ou menos nesse caminho tua resposta, né? Como muitos dos nossos alunos de licenciatura, né, e o pessoal da pedagogia também vão para o ensino público, e quando eu falo, né, de desenvolvimento moral, de psicologia moral, a gente trabalha, claro que numa disciplina muito rapidamente, não é com aprofundamento merecido, né, mas pelo menos a gente apresenta um pouco do que existe, e eu sempre digo que o estudo mais aprofundado, eles que vão buscar mesmo ao longo do caminho profissional deles, né. E eu tenho certeza que essa semana está trazendo, não só para os nossos alunos, mas também para muitos professores da rede de Rio Preto, da região, e tem pessoas, né, de outros estados também aqui, conhecer um pouquinho e, quem sabe, despertar esse desejo de começar a estudar, né, de começar essa desconstrução. E como a Paula bem disse, eu sempre, quando eu trato dessas questões, vem alguma questão dizendo, mas e o conteúdo, né? Se a gente focar nas relações interpessoais, se eu ficar perdendo tempo, né, cuidando de conflitos, e como que eu passo o conteúdo, né? E vocês trazem, né, um colégio que também tem um cuidado e uma preocupação com a questão do conteúdo acadêmico, né, tem obtido resultado tanto ou até melhor do que antes de tratar das questões do relacionamento interpessoal, das questões socioemocionais, né, Paula? E assim, acho que até para deixar um pouco claro, né, para não, talvez podem pensar, nossa, é tudo lindo, então, agora, não, pelo contrário, né, é difícil mesmo, os problemas existem, a gente não vai dizer, não tem bullying, ou não tem o conflito, não, tem sim, porque se a gente disser que não, né, a gente não está falando a verdade, porque toda escola tem seus problemas, suas particularidades. Quando a gente estuda, né, como lidar com isso, é que clareia, né? E é difícil porque nós temos quase 5.500 alunos, então aqui tudo é muito grande, né? É um quadro de funcionários grande, um quadro de alunos grande, então, né? Então, assim, pensar num recorte desse tamanho, pensar, por exemplo, né, numa comunidade escolar pública, né? Como é que eu posso... Imagina a gente alcançar 5.500 alunos da rede pública, né? Imagina que benefício, que fosse, então, né, apenas o Fundamental 2, ou, enfim, ações ali. Inclusive, nós temos professores na escola que são professores da rede pública e que já levaram para suas escolas. Então, eles estão formando os seus professores, né, a sua equipe. Então, acho que esse despertar, né, do outro em levar adiante, isso também é um ganho, né? Então, eu estou em sala de aula há 15 anos, e a minha mudança, né, enquanto professora na sala de aula, foi tamanha, né, em relação à própria, o sentimento de, pera lá, vamos, né,
Vamos pensar primeiro antes da gente agir, né? Vamos ir com calma. Então, é possível dar trabalho, não é fácil, mas se tiver gente aí com força de vontade, com determinação para estudar, profissionais para orientar, né? A Danila deixou aí todas as informações necessárias do GPEM, então vocês terão aí bastante informação, bastante conteúdo para começar esses estudos. Eu recomendo. A Mari Lúcia está comentando aqui no chat do YouTube, para você lembrar, Danila, do projeto de convivência de Sumaré, da Rede Municipal de Sumaré. Sim, eu ia pedir a palavra para complementar, né? Então, quando antes eu falei sobre o que a gente já tem algumas experiências em escola pública, né? Então, o próprio GPEM já atuou, assim, com muita proximidade, né, com intervenção em algumas escolas da rede de Campinas e de Paulínia, né, há uns anos atrás, né. Atualmente nós temos, né, trabalho, né, como a Marilúcia falou, né, com a rede municipal de Sumaré, né, Arthur Nogueira, com a rede estadual de São Paulo, né, e outros estados do Brasil também que vão ser beneficiados por um grande programa de convivência ética e democrática para a escola pública. Então, tem muita coisa sendo feita, certamente insuficiente ainda perto daquilo do necessário, né, mas que podem representar aí centelhas de inspiração, né, para outras redes de ensino que queiram fazer, mas eu acho importante também a gente fortificar, mesmo quando não é a sua rede, né, que tá lançando mão do projeto, né, lembrar que na sua sala de aula a revolução ela pode começar. Então, às vezes até que sai, né, essa parceria, coisa demora, tal. Então, assim, amanhã já é possível fazer alguma coisa. O único pedido, lembrete, talvez, não é fazer de qualquer jeito, é fazer baseado em estudo. A gente tem uma rica construção teórica, prática, né, para falar como se faz, possibilidades, e convidando, inclusive, esses professores para se tornar pesquisadores dessa área, justamente colocando em prática, né. O nome do grupo de estudos é Pesquisa em Educação Moral. Então, não é só para ficar uma tese na prateleira, é como que faz a vida melhorar na escola, né? Então, a rede de Sumaré tem sido um presente, o trabalho que eles têm feito, né, a partir de livros de literatura da professora Luciene Tonhetto, trabalho com as equipes de ajuda, a rede estadual de São Paulo também, um trabalho muito extenso, né, junto ao Inova na melhoria das relações, e esse grande projeto de convivência ética e democrática, então, que está para sair aí em outros estados, aí a gente ampliar muito mais essa educação que, na verdade, a gente acha que é o mínimo, né, que as pessoas precisam, uma educação digna, né, e daí, Lu, só pegando um pouco, acho que eu sou um pouco abusada, né, eu vou lá e pego a pergunta que você fez para a Paula, quero responder, mas é de dizer assim, quando as pessoas falam, mas o que eu faço com o conteúdo? E daí voltar naquilo que a gente falou, é quando a gente assume isso também como conteúdo da escola. Então, português é importante, matemática é importante, e convivência é importante. Então, tem planejamento, tem aula, tem um processo avaliativo que ajuda a gente a melhorar, né? Então, é reconhecer que isso é importante, dando o mesmo lugar que as outras disciplinas, né? Aí ele passa a se tornar conteúdo, né? E só complementando, né? Acho que, tá vendo que legal? A gente complementa a resposta da outra e tá tudo certo. Como que fica o conteúdo? Eu estou explicando, né? Estou dando análise sintática, acontece um desrespeito. Eu vou parar o meu conteúdo e eu vou falar sobre essa questão. Né? Então, é onde entra um pouquinho aí da convivência. Então, eu não vou falar de respeito, de justiça, de empatia numa aula específica. Eu vou falar disso em todas as oportunidades que aparecerem. Porque se isso é valor para a escola, se isso é importante, eu não posso deixar de falar isso. E às vezes a gente chama a atenção do aluno porque usou o celular durante a aula, porque está comendo durante a aula, porque esqueceu o material, mas não chama atenção quando houve um xingamento, quando houve uma indisciplina, uma injustiça, né? E ali passa. Então, o que é mais grave? O que é mais importante a gente atuar ali? Né? E não falar eles que se resolvam. Então, no momento em que se a gente se deu conta, se a gente percebeu, se a gente ouviu, é onde a gente pode parar a nossa explicação, a nossa correção, e não, pera lá, gente, por que isso aconteceu? Né? E tentar entender e refletir com eles toda essa situação.
Bom, Danila, Paula, eu acho que tanto eu quanto toda a comissão e os participantes hoje da nossa mesa, né, que prestigiaram, estamos muito felizes também com as inquietações, né, que as mesas têm trazido, que a gente volte para as escolas, né, para que todos os docentes, professores e professoras voltem para suas escolas, de forma remota ou de forma presencial, que a gente espera que o mais breve possível isso aconteça, né, levando a convivência ética, levando estudos para suas equipes, né, gestoras e equipes docentes. Eu acho que vocês explanaram de forma fantástica, né, com muita clareza, com muito conhecimento, né, com muito estudo, que eu sei que eu tive o maior cuidado, né, com as minhas convidadas e com o meu convidado, que foi o Fernando. Nós temos só mulheres como convidadas e o Fernando, né, como convidado ontem, junto com a Catarina. E de todos os comentários que eu fui acompanhando nessas 3 noites, né, primeiro com a Flávia, ontem com a Catarina e com o Fernando, hoje com vocês, o pessoal tem dado um feedback muito positivo. Acho que todas as falas das 3 noites têm ido ao encontro, né, do anseio, do desejo de professores e professoras para levar conhecimento para a sua prática. Eu tive todo esse cuidado de ter convidadas e convidado que são pesquisadores, estudiosos, mas que tenha esse conhecimento de chão de escola, né? Eu acho que a Paula explicitou muito bem como é em sala de aula trabalhar com vivência. Então, o pessoal está colocando muito pertinentes, ótimas colocações. Então, muito obrigada mais uma vez, meninas, em nome da comissão organizadora. A Sâmia vai entrar para fechar a nossa noite, mas não podemos esquecer que a nossa semana continua, né? Hoje à noite com as oficinas, e amanhã com a professora Valesca, nós teremos 2 mesas, a professora Valesca Zanello, que trabalha questões de gênero, tá? Ela vai estar na mesa Saúde Mental Docente. Quem não conhece a professora Valesca Zanello, ela tem um canal no YouTube com vídeos maravilhosos trabalhando questões de gênero. E a segunda mesa amanhã nós falaremos sobre saúde mental do aluno com a professora Márcia Gil, do Rio de Janeiro, e a professora Olga Oliveira Passos, também do Rio de Janeiro. Sam, eu passo para você encerrar a nossa noite. Oi, professora. A Sâmia, ela ia encerrar o chat do YouTube. Tá, Eu falei que desculpa, ela ia você, encerrar, né? mas não falei o quê. Tá Então, bom. uma boa noite a todos. Rayana, tchau, boa noite. Tchau, pessoal, boa noite. Tchau, obrigada, boa noite.